Muito boa noite, futuro expert. Estamos começando agora a nossa nona live de aquecimento para a imersão expert 2 em 8, que já começa segunda-feira. Faltam apenas 3 dias para a gente começar o nosso evento, onde eu vou te ensinar todo o caminho que você vai percorrer para sair do zero e faturar aí os seus primeiros R$ 2.000 em até 8 horas. E aí hoje a gente vai fechar com chave de ouro nessa última live de aquecimento, porque talvez você nunca tenha parado para pensar quais são as vantagens de atuar nessa área. Eu tô assim, ó, super empolgada, porque sem dúvidas eu poderia elencar aqui umas 20, 30 vantagens, mas eu listei para você as top 10 vantagens de você atuar com os projetos de prevenção contra incêndio. Então, olha só, ao longo de toda essa semana a gente já falou como você lidar com o medo da burocracia, que você não precisa ter medo. Eu te listei 8 razões para isso. Os 7 passos para você lidar com a insegurança, o que você precisa saber como iniciante nesse mercado. Te ensinei quanto é que ganha um expert de prevenção contra incêndio. Te ensinei hoje pela manhã sobre erros que você não pode cometer nessa jornada. E agora a gente vai fechar com chave de ouro essa nossa semana de aquecimento com top 10 vantagens de você atuar nesse mercado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu estou fixando nos comentários. E aí essa é uma live que ela não vai demorar muito para você aproveitar o seu sextou, recarregar suas energias para segunda-feira começar com tudo lá na imersão Expert 2 em 8. E aí, primeira coisa, tá? Que eu tenho que falar para você. A partir de segunda-feira, os nossos encontros não vão ser aqui. Esses encontros não sendo aqui, significa que você precisa estar inscrito lá na imersão. Milene, eu ainda não me inscrevi. Como é que eu faço isso? Você vai clicar no link que está na minha bio, ou seja, você vai no meu perfil. Lá vai ter um link, você vai cadastrar o seu e-mail e entrar para o grupo do WhatsApp. Somente entrando para o grupo do WhatsApp, você vai ter acesso às apostilas, os projetos que a gente vai estar utilizando. E se por acaso você está aqui, você já está inscrito, você está no lugar certo, porque a partir de agora você vai entender quais são as 10 vantagens para você estar atuando nesse mercado, faturando no mínimo os seus R$ 2.000 em até 8 horas. Então, vamos lá. Você já tinha parado para pensar quais são as vantagens de atuar nesse mercado? Ou você só pensava em tudo aquilo que as pessoas ficavam falando assim, isso não dá dinheiro, vai procurar outra área. O que é que você tem dado ouvido? Você tem que dar ouvidos a quem vive desse mercado. Então, vamos lá. A primeira vantagem da nossa top 10 aí, primeira vantagem de atuar nesse mercado é o seguinte. Eu lembro quando eu saí da faculdade, tinham colegas meus que simplesmente pensaram assim, não, vamos montar logo o nosso escritório, vamos fazer uma sociedade. E, de fato, eles montaram o escritório, gastaram muitas vezes um dinheiro que nem tinha e fecharam as portas com menos de 1 ano, porque o negócio não prosperou. Porque não é simplesmente você somente abrir um escritório, você tem que ter técnicas e estratégias para estar captando esses clientes. E aí, dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio, você não precisa ter um escritório, você não precisa montar um escritório. Você pode trabalhar de home office aí da sua casa, no horário que for mais conveniente para você. Como é que funciona esse mercado? A gente sempre vai até o cliente, quando é necessário. Existem casos, na maioria dos casos, a gente já recebe o projeto de arquitetura, e aí você recebendo o projeto de arquitetura, você já elabora esse projeto, já dá entrada, não tem a necessidade de você ir até lá, tá? Agora, quando o cliente não tem o projeto de arquitetura, que você precisa fazer um levantamento, ou você faz, ou você terceiriza isso, aí você vai até o cliente. Mas não existe uma dinâmica de você estar recebendo o cliente em escritório. Eu nunca recebi nenhum cliente de projeto de prevenção contra incêndio em escritório. Nunca, 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 não existe essa necessidade. Então, olha aí, só nesse ponto você já economiza uma grana, por você não precisar ter que alugar sala, comprar mobiliário, ter outros custos extras, né? Que envolve a dinâmica de um escritório. Então,
só isso seria uma excelente vantagem. Mas não é simplesmente só sobre isso. É o fato, por exemplo, de quem tem filho, quem é casado, quem tem criança para lidar. Você consegue estar atuando da sua própria casa. Então, você consegue estar conciliando, você consegue dar conta de outras coisas, você não tem a necessidade de estar se afastando do seu ambiente familiar. E, além disso, você pode viajar e atuar de qualquer lugar do país. 2020 foi um ano que eu viajei muito, estava na pandemia, eu estava morando fora, viajei muito, e os meus clientes eram aqui, do estado do Rio Grande do Norte. 2021 também. 2022, que aí eu vim morar final de 2021 eu vim morar sozinha aí, fiquei mais em casa, né? Afinal, a vida de jovem adulta também requer custos muito altos, você bancar uma casa sozinha. Mas aí eu viajava muito e eu continuava com os meus clientes. E tem alunos meus que são assim também. E a galera que tem filho consegue estar com o seu filho. Tem uma aluna minha, a Catarina, que ela assistia às aulas e ela ficava ninando a filhinha dela aqui no colo. Então, essa é uma excelente vantagem para quem é CLT, para quem não tem muito dinheiro para estar investindo no começo, como também era o meu caso, que não tinha dinheiro. Então, você não precisa, em hipótese alguma, de um escritório para atuar nessa área. Até mesmo quando você já estiver muito bem sucedido, quando você tiver muitos clientes, não precisa, porque a gente não tem essa dinâmica de estar recebendo cliente em escritório. Então, quanto a isso, fica bem tranquilo. A segunda vantagem de você atuar nessa área tem tudo a ver com a primeira, ou seja, você não precisa de um escritório e, além disso, os custos para você iniciar são muito baixos. Você viu aí na nossa live de aquecimento, eu não lembro se foi na live 4, acho que foi na live 4 ou na live 5 de aquecimento, que eu te falo quais são as ferramentas necessárias para você começar nesse mercado. E aí, o que é que você precisa? Você só precisa ter o computador, que provavelmente você já tem, ou um celular, para você ter contato com seus clientes, que provavelmente você está utilizando agora, uma trena e uma prancheta, e o seu computador tem que ter um software, ou AutoCAD ou Revit. Então, assim, você não precisa estar investindo em um software específico. Por exemplo, quando eu fui começar a atuar com os projetos, que eu comecei atuando com os projetos estruturais, daí eu tive que comprar um software dividido em 12 parcelas no cartão da minha tia para começar a atuar. Então, eu já comecei no negativo. E isso não acontece na área dos projetos de prevenção contra incêndio, justamente porque são ferramentas que você já tem. E detalhe, que você já teve contato com isso também durante a faculdade. Então, se você, pegando o gancho de não precisa do escritório, e o seu custo é baixo, isso já leva a gente para a terceira vantagem, que tem a ver com um elevado ganho, com um elevado lucro. Eu já falei para vocês que eu desconheço uma outra área que tem um lucro tão bom quanto essa. Por quê? Primeiro, existe, né, outras áreas de projeto que você consegue fazer projetos que valem mais que R$2.000, assim como também na área dos projetos de prevenção contra incêndio, que já tem aluno aí recebendo plaquinha ganhando 30 mil, 50 mil, 15 mil, 10 mil no mês. Então, os 2.000 em até 8 horas é só a ponta do iceberg. Só que o que é que tem por trás disso? Todos os custos são muito baixos. Você não tem, por exemplo, plotagens e mais plotagens de projetos, como você tem nas outras áreas. Você já dá entrada nisso na maioria dos locais. Tudo online. Aqui a gente ainda dá entrada presencial. Mas eu posso falar com propriedade. Cara, a quantidade de prancha de projetos de prevenção contra incêndio é totalmente inferior à quantidade de prancha, por exemplo, de um projeto estrutural. Então, aí você diminui o seu custo, você não tem custos com deslocamento, você não tem custo com escritório. Tudo isso faz com que aumente o seu lucro. Só que não é somente isso, tá? Eu bato muito nessa tecla que uma coisa é você cobrar no mínimo 2.000 e terminar esse projeto em, no máximo, 8 horas. Se você fizer em um dia, né, você consegue trabalhar em um dia, 8 horas, e você finaliza.
Outra coisa é você cobrar os mesmos 2.000 ou 3.000 e você passar uma semana fazendo, e você passar 10 dias fazendo. Então, essa questão, tempo é dinheiro, é mão de obra, né? É energia que você está colocando ali para aquele projeto acontecer. Então, uma coisa é você cobrar no mínimo 2.000 e fazer isso em até 8 horas, e outra situação totalmente diferente, muito mais desgastante, é você cobrar 2, 3.000 em um outro projeto de uma outra área e passar dias fazendo isso. Dias. Então, você consegue perceber quando eu falo que essa é uma área extremamente lucrativa? Ainda tem um detalhe, você ganha muito bem porque existem poucos profissionais atuando. E aí eu já te questionei, quem você conhece que atua nessa área? E tem demanda todos os anos, o ano inteiro, independente da situação do país. Isso não acontece em outras áreas. Em outras áreas, você fecha com o cliente, e aí qual é a chance desse cliente continuar sendo seu cliente no próximo ano? E lá na aula 1 da Imersão Expert 2 em 8, eu vou te ensinar quais são esses tipos de serviço, como você pode atuar. Isso vai fazer, sabe o que com você? Vai fazer com que você exploda a sua mente, que você passe a enxergar oportunidades que você talvez não conheça. Oportunidades que você não conheça. E quando você enxerga uma oportunidade, é difícil você desver. E aí, pegando todo esse gancho, se você está vendo, a gente está seguindo uma escadinha. Você vai aprender como funciona a renovação lá na aula 1 da Imersão Expert 2 em 8. É por isso que vocês têm que estar lá, porque lá eu vou detalhar quais são os serviços existentes. E lá na aula 2, vocês vão aprender a elaborar um projeto do zero comigo. E aí, ó, já falamos aqui do você não precisar do escritório, já falamos do custo, já falamos aqui também que os ganhos são muito mais elevados, você tem muito mais lucro do que com outros tipos de projeto. E aqui na quarta vantagem, tem algo muito interessante também, que eu confesso que essa é uma das vantagens que mais mexeu comigo enquanto profissional, enquanto engenheira, que é o sentimento de você se sentir reconhecida. Enquanto eu estava trabalhando no CLT como auxiliar de engenheiro, ganhando um salário mínimo, eu não me sentia útil, eu não me sentia valorizada, eu não me sentia reconhecida, eu me sentia somente mais uma lá naquele ambiente. Apenas mais um que não tinha voz ativa, que muitas vezes não era respeitada, que era questionada. Cara, me faziam tantas perguntas para validar a minha capacidade. Então, ali eu não me sentia reconhecida. E quando eu comecei a atuar com os outros projetos, enquanto autônoma, com os projetos elétricos, hidrossanitários, estruturais, eu também passei por uma barra porque o cliente chorava muito desconto, eu era muito ignorada nas propostas, eu não sabia me posicionar. E nessa área dos projetos de prevenção contra incêndio, essa quarta vantagem, que é o reconhecimento profissional, ela acontece muito mais rápido do que qualquer outra área. Milena, por que é que acontece de maneira muito mais rápida do que qualquer outra área? Porque, veja bem, uma coisa é você conseguir se destacar no mercado que tem muitos profissionais atuando. Outra coisa, meu bem, outra coisa, criatura, é você se destacar no mercado onde praticamente não tem concorrência, onde você é a única pessoa que seus colegas, que seus amigos, que seus familiares conhecem que atuam com isso. Então, o seu nome circula de maneira muito mais rápida nesse mercado. Por isso que eu me destaquei tão rápido. Se eu fosse continuar atuando com os outros projetos, olha quantos outros profissionais você conhece que trabalha com projeto de arquitetura, projeto estrutural, projeto de instalações. Quantos e quantos? E quantos você conhece que trabalham nessa área? Então, é muito mais fácil você se sentir reconhecido. E esse sentimento de reconhecimento vem de inúmeras maneiras. Primeiro é o cliente não questionar o seu valor, é você ter sempre demanda, é você ter uma previsibilidade financeira, porque todo ano esse cliente precisa daquele serviço. É o cliente saber que você é o melhor,
é você não ter concorrência, mas é também você conseguir proporcionar coisas para você que te fazem sentir reconhecido. Por exemplo, eu digo aqui sempre, né? Quem me acompanha mais tempo no Instagram sabe, nas sextas-feiras eu não trabalho. Nas sextas-feiras é o dia que eu tiro para cuidar de mim, é o dia que eu vou para consulta, é o dia que eu saio para resolver minhas coisas, é o dia que eu vou tomar um café, é o dia que eu vou visitar os meus pais, é o dia que eu simplesmente faço coisas da minha vida pessoal, que eu vou treinar no horário que eu quero. Então, é o meu dia, assim, de garota, eu digo que é o meu dia de herdeira, o meu dia de mulher de senador, que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, bem despreocupada. Então, isso traz aquele reconhecimento de que, caramba, eu tenho o poder de decidir o que é que eu vou fazer. O reconhecimento de você também proporcionar coisas para você. Por exemplo, hoje eu tenho minha casa, eu moro sozinho, meu apartamento é de frente para o mar. Eu nunca pensei que eu ia conseguir tudo isso de maneira tão rápida. Eu tenho meu carro, eu viajo, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, sem ter que estar se preocupando com essas questões. Eu tenho um tratamento de diabetes que é R$ 2.000 por mês, mais um tratamento de pele que é R$ 1.000 por mês. Então, assim, simplesmente eu posso fazer isso, me faz sentir reconhecida. Tá aqui, ó, paguei, tá aqui, proporcionei isso, viajei. Isso é muito bom, muito, muito, muito bom de verdade. E eu quero que você sinta esse gostinho, porque tudo que é aquilo que você tem vontade, que é um sonho seu, que é de você se sentir de fato e de direito engenheiro reconhecido, nada disso é fútil. Pode ser para as outras pessoas, para você não é. Isso é muito bom. Então, eu considero isso uma grande vantagem dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio, porque você praticamente não tem concorrência, você não tem que estar disputando a maratona para ver quem é o melhor, para ver quem cobra mais barato, para estar convencendo o cliente. Não, nessa área é totalmente diferente. E você vai entender isso lá na aula 1 da Imersão Expert 2 em 8, onde não somente eu vou te mostrar, como eu vou te provar com dados reais. E aí isso chega na nossa quinta vantagem. Então, assim, se até agora as 4 vantagens que eu te apresentei estão fazendo sentido e estão despertando o seu interesse, espera só chegar na 10ª, porque a partir de agora é que o negócio fica interessante. A partir de agora é que fica bom de verdade. A quinta vantagem é algo muito bom. Você, dentro dessa área, você tem total liberdade de escolher quais serviços você vai oferecer para o seu cliente. Como assim, Milena? Veja bem, existem subnichos dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio e vários tipos de serviço que você vai aprender lá na aula 1 quais são. Só que, quando você decide atuar com isso, você pode simplesmente escolher se você vai atuar com todos os subnichos ou se você vai focar em algum deles. Diferente de outras áreas de projeto, como, por exemplo, projeto estrutural. Daí chegava projeto estrutural de casa popular, de casa de médio padrão, casa de alto padrão, prédio comercial, múltiplos pavimentos, de vários perfis. Na área dos projetos de prevenção contra incêndio, é tudo muito subnichado, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, eu não comecei atuando com projetos que tinham dimensionamento de hidrantes. Eu não comecei atuando com projetos que tinham dimensionamento de sprinklers. Por quê? Porque eu não sabia. E aí, com o passar do tempo, eu fui subindo os degrauzinhos de complexidade dos projetos até chegar nesses projetos mais complexos. Então, você tem total liberdade e, ao cliente entrar em contato com você, você já sabe, você já vai saber quais são as exigências necessárias para esse projeto. Então, você já vai dizer assim, se você consegue atender ele, se você não consegue, se você vai indicar para um parceiro seu. Isso eu vou te ensinar, esses serviços e como é que isso funciona, lá na aula 1 da imersão. Mas isso é muito bom porque traz aquela tranquilidade, sabe, para você. Você não fica tendo que se preocupar, meu Deus, e se eu não souber fazer? Não, você já vai de cara. Ou você vai saber, ou você vai terceirizar, ou você simplesmente não vai atender aquele cliente. Então, isso é uma vantagem muito boa. E tem uma sexta vantagem, que essa é excepcional, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, que é você se tornar autoridade muito mais rápido. Você já ouviu falar aquela história? Quem
chega cedo, bebe água limpa. Foi isso que aconteceu comigo e é isso que vai acontecer com você ao atuar nessa área. Você vai encontrar um mercado que precisa do seu serviço, e que não tem quem faça. Me diz aí 2 pessoas que você conhece que atuam com isso. Não tem. Então você se torna autoridade, ó, muito mais rápido. E é bom você se tornar autoridade. É bom você sentir esse gostinho de que, caramba, fulano me indicou, caramba, ciclano me indicou, caramba, o meu cliente está me indicando, caramba, eu estou me tornando referência. Isso acontece muito rápido, muito, muito rápido. Hoje eu recebi um relato de uma aluna que ela fechou o contrato, 2 contratos, na verdade, a Bruna, eu até compartilhei o print nos stories. E ela falou assim, Milena, eu estou fechando contrato, fechei contrato mês passado, tem o quê? 3 meses que ela começou a atuar nesse mercado. E aí ela falou para mim no áudio do WhatsApp, eu nunca imaginei que eu ia conseguir viver da engenharia. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso. Ela já tinha se formado, ela não tinha atuado na área, ela é mãe de 2 filhos, mora no interior do Pernambuco, e ela falou assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, que as pessoas iam ficar me indicando, que ia aparecer as demandas para mim. E ela atua de home office. Atua lá da cidade dela, lá de Caruaru. E vocês vão conhecer um pouco da história dela também. Então, já está se tornando autoridade nesse mercado porque não tem concorrência. É muito mais fácil de você se destacar. E isso leva para a 7ª vantagem. Para mim, essa 7ª vantagem é uma das que mais pesa, quiçá a mais importante. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei como é a dinâmica da sua família. Eu não sei como é a dinâmica do seu trabalho. Mas eu sei que quando você tiver os seus 50, os seus 60 anos, você vai querer continuar trabalhando, mas você não vai ter o mesmo pique que você tem hoje. Eu, quando eu tiver os meus 50, os meus 60 anos, eu não vou ter o mesmo pique que eu tenho hoje. Então, já pensou se você tiver nos seus 50, 60 anos, tendo que estar lá no CLT, cumprindo 8 horas de expediente, sem liberdade, ou então atuando em uma área que causa um desgaste físico e emocional enorme, e você já com 50, 60 anos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nesse quesito de quando vai se aproximando a velhice, mas essa foi uma das coisas que eu parei para pensar. E, cara, uma coisa é você atuar na área dos projetos de prevenção contra incêndio, onde você tem toda essa flexibilidade de tempo, flexibilidade de local, onde você consegue elaborar esses projetos rapidamente, que não é exigido muito tempo seu, não é exigido muito esforço seu. Quando você tem um método, quando você tem um passo a passo, isso vai ficar ainda mais claro para você na aula 2 da imersão, onde eu vou te ensinar como se elabora o projeto. Então, você já parou para pensar como é que você quer estar na velhice? E eu falo que existem profissões, a nossa é uma delas, mas eu posso te citar outras profissões, como, por exemplo, o médico. Imagine se o médico tem pique de estar dando plantão lá com seus 50, 60 anos. O mesmo pique que ele tem como recém-formado. Imagine um fisioterapeuta, quando tem 50, 60 anos, se tem o mesmo pique de estar lá atendendo. Imagine um personal trainer. Cara, então, não é todas as áreas que permite que você tenha essa qualidade de vida, inclusive na engenharia. Por isso é tão importante você se atentar a isso. E se você ainda não parou para pensar sobre esses aspectos de como vai ser na sua velhice, eu te convido a pensar, porque o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Isso nos leva para a nossa 8ª vantagem. A nossa 8ª vantagem diz respeito à rotatividade. Olha só, no mês de abril foi o mês que a gente fechou, se eu não me engano, quase 20 projetos, ou foram 20 projetos. Um atrás do outro, um atrás do outro. Agora, hoje é dia 5. No final da tarde, eu mandei uma proposta de projeto e renovação de AVCB. A gente já está com mais 3 projetos em andamento. Então, assim, 5 dias, 5 projetos. 5 dias, 5 projetos. Não vou botar nem 5, porque esse último que eu mandei a proposta ainda não está fechado, mas 4 projetos. Então, assim, existe uma rotatividade onde os 2.000 em até 8 horas é só a ponta do iceberg.
Quanto mais tempo você tiver no mês e quanto você mais divulgar e aplicar as estratégias do que eu chamo engenharia de negócios, mais você vai ter resultado. É tanto que essas plaquinhas aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Essa plaquinha inicialmente não estava nem no nosso cronograma, que é de 50 mil reais, mas teve aluno que em um mês faturou 50 mil reais. Então ele recebeu a plaquinha dele. Assim como também teve aluno que faturou 30 mil reais. Então, em um mês, isso sendo CLT, todos eles, viu? Então, recebeu plaquinha de premiação para honrar todo o esforço. E isso acontece devido à rotatividade dos projetos. Como você consegue fazer um projeto em até 8 horas, você consegue pegar vários projetos no mês. Qual é a sua disponibilidade? O quanto você conseguiria ganhar com isso? Já parou para pensar? É diferente de você fechar um projeto, por exemplo, de 3, 4 mil ou 5 mil reais no máximo e passar o mês todo trabalhando nele. O que é 5, 3, 4 mil comparado a 30 mil reais, fazendo isso, no caso dela, da Dani, como renda extra. Você consegue notar a diferença? É uma diferença gritante. E tudo isso é possível graças a existe o método replicável, onde você consegue elaborar esse projeto em até 8 horas. Ponto. E você consegue ter mais tempo para suas outras demandas. E aí isso nos leva à nona vantagem, que tem tudo a ver com essa questão da rotatividade, que é justamente você ter maior flexibilidade para você cobrar aquilo que você verdadeiramente acha justo e honrar o seu trabalho, sem ficar se preocupando se o cliente vai achar caro ou vai achar barato. Porque, como eu falei, não tem tanta concorrência, não existe concorrência nessa área. E aí, não tendo a concorrência, o cliente ele não fica lá leiloando qual é a proposta mais barata. E tem outra coisa que você vai aprender lá na aula 3 da imersão. Quando você aprende, né, a se posicionar, e ontem eu te falei um pouco sobre isso, você consegue gerar valor para esse cliente e cobrar e fazer jus àquilo que você propõe no seu serviço, porque você não vende somente um projeto, você vende resolver todos os problemas dele, você vende conseguir a aprovação para ele, que é totalmente de fazer somente um projeto. E aí a gente entra na nossa 10ª vantagem. Então, olha só tudo que a gente já falou até agora. A gente já falou aqui como primeira vantagem, você não precisa de um escritório. O seu custo é baixo. Seu ganho, né, o seu lucro é muito maior comparado aos outros projetos. Você consegue o seu reconhecimento muito mais fácil e rápido. Você pode escolher os serviços que você vai prestar. Você vai se tornar autoridade muito mais rápido. É uma boa área para você trabalhar quando estiver mais velho. Você tem muita rotatividade. Você pode cobrar e fechar os contratos de acordo com aquilo que você realmente acha justo, sem ter aquele sentimento de que está pagando para trabalhar. E a 10ª vantagem, para a gente fechar com chave de ouro, tem tudo a ver, sabe com o quê? Esse ano agora de 2023 vai ter mais demanda. Vai ter mais demanda. Por quê? Cara, acabou a pandemia. O mercado está se aquecendo de novo, está tendo mais evento, o mercado está sendo mais fomentado, está tendo mais fiscalização. Cara, eu estou recebendo muito cliente, muita demanda de cliente derivado de fiscalização, tanto das prefeituras quanto do Corpo de Bombeiros. Então, tudo isso aquece o nosso mercado. Sem falar também que essas fiscalizações estão sendo decorrentes das inúmeros desastres que estão acontecendo, infelizmente, mas que no nosso caso isso é muito bom, porque faz com que cada vez mais tenha fiscalização, tendo fiscalização tem mais demanda, mais consciência e mais mercado. E com o fim oficial da pandemia, o mercado reaquecendo, cara, vai ter cada vez mais demandas. E olha só, por mais que você ache que isso é exagero meu, na aula 1 da imersão, eu vou te mostrar com dados reais o porquê que isso é verdade. Então, o que é que isso significa? Significa que se você está aqui, você ainda não se inscreveu lá na Imersão Expert 2 em 8, que já começa segunda-feira, onde os nossos encontros não vão ser mais aqui no Instagram, vai ser numa plataforma fechada,
que após você se inscrever, onde é que se inscreve? No link que está disponível no meu perfil. Você clica no meu perfil, vai ter um link lá, você coloca o seu e-mail e o seu WhatsApp. E aí, por que você deve colocar também o seu WhatsApp? Porque corre o risco de eu te mandar os links para você ir assistir a aula e ir para o seu lixo eletrônico e você não vê. Então, lá no grupo do WhatsApp, você também vai ser notificado. E lá no WhatsApp, você vai receber os materiais, as apostilas, os projetos. Então, estamos finalizando com chave de ouro, com 10 vantagens de você atuar nesse mercado. Estamos finalizando a nossa semana de aquecimento para imersão. No sábado e no domingo nós não temos lives de aquecimento. Então, as lives que você perdeu, aproveita para você assistir, para que você chegue lá na imersão assim, preparado para dominar esse mercado e aprender todo o caminho que você vai percorrer para sair do zero como iniciante e começar a faturar no mínimo os seus 2.000 em até 8 horas. E aí, eu vou estar te esperando segunda-feira lá na nossa imersão. Aproveita o final de semana, aproveite seu sextor, recarrega suas energias, assiste as aulas que você perdeu, as nossas lives de aquecimento que você perdeu, porque a partir de segunda-feira eu estou 100% comprometida com você. Se por acaso você ainda não se inscreveu, o link está lá na bio. Te espero segunda-feira na nossa imersão Expert 2 em 8.